Palavra do Senhor, estou pregando o último sermão na oração do Pai Nosso. Você pode abrir lá capítulo 6 de Mateus. Nós vamos lá para o verso 13, o último verso do Sermão do Monte. Nós terminamos hoje, para quem veio na EBD, para quem não veio, perdeu. Nós terminamos hoje a reforma protestante nos Estados Unidos. Na próxima semana nós vamos falar a reforma no Brasil e vamos fazer um mix com a história da Bíblia no Brasil. Então nós vamos estar trazendo essa aula na semana que vem. Talvez vamos passar 2 ou 3 domingos nesta aula. E o próximo módulo vai ser de interpretação bíblica. Como eu posso ler as Escrituras e entender? Esse é o nosso grande desafio. Como é que eu posso ler e entender? Aí, tem gente que complica tanto, irmãos. Então, nós vamos fazer aqui a descomplicação da interpretação bíblica. Trazer aquilo que nós precisamos realmente para lermos o texto, entendermos e aplicarmos às nossas vidas. Ok? Palavra do Senhor, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Verso 13, vamos orar. Senhor, eu sou um privilegiado, porque, Senhor, posso pregar esta palavra. Essa palavra está escrita, Senhor, há tantos anos que o Senhor deixou como legado para os teus servos na face da terra, até o último dia. Pai Todo-Poderoso, seja adorado o teu nome. Ó Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento e abre o nosso entendimento para a compreensão da palavra. Ó Filho Todo-Poderoso, que veio e nos amou ao ponto de dar a tua própria vida na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos a esse texto. E é interessante porque nós estamos pregando, eu contei ontem, porque estava no computador, ficou fácil. Mas são 25 sermões que eu já estou pregando desde o início do ano sobre temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, em poucas palavras, é você considerar Deus em tudo na sua vida. Como é que eu sei que eu temo o Senhor? Por exemplo, vai um camarada comprar um fogão, e ele vai perguntar, Senhor, é da tua vontade que eu compre esse fogão? Aí só falta Deus falar assim, não, compra um fogão a lenha. A pessoa vai falar, essa palavra não foi de Deus. Né? Coisas simples da vida. Por exemplo, eu vou comprar um imóvel. Senhor, é da tua vontade? Eu estou considerando o Senhor, eu estou respeitando o Senhor. E não somente isso, eu estou esperando a resposta do Senhor. Porque pode ser sim, pode ser não. Porque quando Deus fecha uma porta, Ele abre um portão. O Senhor sempre tem o melhor. E a pessoa que vai ter um relacionamento amoroso, né? Senhor, seja feita a tua vontade, vai à minha frente. E o outro que vai escolher uma profissão, seja feita a tua vontade. Nas pequenas e nas grandes coisas, nós o que? Consideramos o Senhor. Isso é temer o Senhor e obedecer. Temor do Senhor é basicamente isso. E meus irmãos, nós temos visto na oração do Pai Nosso uma forma de proteger os nossos corações, de aumentar o nosso temor, de aumentar a nossa consideração ao Senhor. Então eu tenho falado aqui que a oração é algo espetacular, porque oração é uma conversa em comunhão contínua com o Senhor. Nós temos conversas com Deus, colocamos o nosso coração. Às vezes a oração, ela vem no momento de alegria. Aí você louva, e os salmos são repletos disso. Louvado seja o teu nome, entrai nos atos do Senhor com alegria, cante ao Senhor, estenda as mãos, glorifique. Aí daqui a pouco você pega outro salmo que a pessoa fala, Senhor, estou sofrendo, estou em lutas, estou em dificuldades. A oração. E tem oração, irmãos, que vem na linguagem lacrimal também, porque não sai uma palavra em português, só sai lágrimas. Tremenda é a luta que nós estamos passando. Então a oração tem um poder muito grande. A oração não tem espaço, a oração não tem tempo, não tem limites geográficos, não tem limites temporais. Eu posso orar e uma pessoa ser abençoada lá na China, nesse momento.
Eu posso orar e Deus pode me guardar. Como, por exemplo, crentes, tem um vídeo na internet mostrando crentes na China que passaram meses em oração pela Bíblia. E quando chegou a Bíblia, eles choravam, se abraçavam, beijavam a Bíblia, glorificavam o nome do Senhor. A pergunta é para você: quantas Bíblias tem na sua casa? Irmãos, nós temos tantas Bíblias, né? Bíblia da vovó, tem Bíblia do pai também, eu acho. Não tem? Bíblia do pai, Bíblia da mãe, Bíblia do adolescente, Bíblia do empresário, Bíblia do médico. Tem muita Bíblia. Irmãos, mas eu nunca vi tanto analfabetismo bíblico. Pessoas que não abrem a Bíblia, nem no Salmo 91 para colocar na beirada da cama. Né? Tem uns crentes aí que são meio supersticiosos, né? Fala que eu vou colocar para o bicho não vir me pegar aqui. Irmãos, nós temos falado constantemente, o temor do Senhor é considerar o Senhor, e esse Pai maravilhoso, que nós temos orado, e a oração cria o quê? Caminhada com o Senhor. Você já viu, às vezes, tem gente que tem tanta intimidade um com o outro, amigos às vezes, que eles têm os chiques, né? A forma de falar, a forma de rir. Você fala assim, você é igualzinho, né? Porque de tanto você andar com a pessoa, você vai pegando o jeito da pessoa. Casais têm esse tipo de coisa. Porque quanto mais nós temos intimidade com o Senhor, nós vamos nos parecendo com o Senhor. E a oração tem esse fator também de aumentar o nosso temor, de nós lembrarmos de onde nós viemos. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mortos. Éramos filhos da ira, o apóstolo Paulo diz. Estávamos sem Deus, longe das alianças, da promessa para Israel, sem sentido, totalmente perdidos. Eu não sei você, mas eu criança já chorei. Aí meu irmão perguntou, né? Por que você está chorando? Eu falei, porque eu tenho medo de morrer. Nós falamos hoje aqui que John Wesley era um pastor ordenado, que o sermão era chato demais, diga-se de passagem, que ele era muito formal. E ao mesmo tempo ele tinha medo de morrer, porque ele não tinha certeza da salvação. E ele indo no barco, e o barco começou a sossobrar, entrar água nesse barco, e a tempestade, e ele desce no convés, é isso? No porão. Tem um monte de marinheiro aqui, eu já estou tirando dúvida, no porão. E ele chega lá, tem uns irmãos quakers, que estão orando, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, anciãs, e eles cantando e o barco afundando, e o Wesley falou, meu Deus, se eu for embora agora eu não tenho certeza de salvação. E pergunta para um deles, mas vocês não estão preocupados não? Eles falam, mas preocupados por quê? Se a gente morrer, a gente vai para a glória. Por que a gente vai ficar preocupado? Aí que o Wesley ficou preocupado. Oh, meu Deus do céu, eu não tenho essa certeza. E foi para os Estados Unidos, na Geórgia, desenvolveu o seu ministério, voltou, e ainda não tinha certeza de salvação, e essa angústia perseguiu Wesley durante anos. E um dia ele andando para um culto, entrou num local onde estava tendo um culto, ele foi convidado, e o sujeito estava pregando na Epístola de Paulo aos Romanos, e falando do prefácio de Lutero a esse livro, e ali o Espírito Santo entrou de vez no coração dele. E ele começou a ter paz no coração, porque Deus deu certeza de salvação. Meus irmãos, a oração é algo extraordinário, e isso desenvolve o temor do Senhor. Quem tem temor do Senhor tem medo, no bom sentido, de pecar contra o Senhor. Eu quero te perguntar nesta noite, quando você não peca, por que você não peca? Muitas vezes nós não pecamos porque nós vamos nos queimar, porque as pessoas vão nos ver quem nós somos, porque você é o que é, e eu sou o que eu sou, e nós somos o que somos, aonde nós estamos sozinhos, ou então junto de pessoas que nós nos desnudamos, nossa família. Tinha um pastor ali, já é finado, o Edson Queiroz, pastor muito usado em missões, pastor da Igreja Batista em Santo André, e ele falava assim, você quer saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Pergunte a minha esposa, ela vai te falar. Quando a esposa fala bem do marido, é porque tem coisa boa. A oração, ela te dá o temor do Senhor no coração. Meus irmãos, e aqui nós vemos alguma coisa muito importante. Por quê? Nós lemos o verso 13, que diz o quê? Diz assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Mas, irmãos, veja o que vem depois no verso 14 e no verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas ele está falando, agora ele muda de assunto de um versículo para o outro? Não, ele está no mesmo viés. No verso 12, está falando o quê? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E ele fala para não nos deixar cair em tentação, e depois ele vai pedir para livrar-nos do mal, está falando com o Senhor, e volta a falar: se você não perdoar o seu irmão, as suas ofensas, tão pouco o vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, está no mesmo contexto. Por quê? Ele está falando para não cair em tentação, livrar do mal de quê? De não perdoar. No contexto é isso. Então, eu defendo aqui, exatamente no contexto, o que ele está pedindo? Não deixe eu entrar na tentação de não perdoar. Não deixe eu cair no mal de não perdoar. Uma das coisas piores na vida é você ter ódio no coração. É você entrar num lugar e não ter paz, porque sabe que tem alguém ali que você não gosta, ou que fez alguma coisa para você e você está guardando. E a mágoa, quando ela é alimentada com colher de chá na boca, revivida, ela se torna em ódio. E o ódio alimentado se torna em raiz de amargura. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, ela contamina a igreja. Começa com a mágoa. Como é que a mágoa é desenvolvida em ódio, o ódio em raiz de amargura? A alimentação dos pensamentos, aquilo que eu penso. Eu alimento os pensamentos. E a tentação que tem no meu coração é de quê? De fazer justiça com as próprias mãos. Agora imagine alimentar um dia, já é terrível. Agora imagine um dia, imagine um ano. Tem pessoas que alimentam 30, 40, 50 anos. Meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós temos que orar ao Senhor para não cairmos na tentação de não perdoar, para nos livrarmos do mal, porque é um mal terrível. A amargura que entra no coração, ela sai em forma de palavras, de atitudes, de gestos, ou talvez dá um gelo na pessoa. O ódio pode ser manifesto através do gelo. Você pode falar: essa pessoa para mim morreu. Pois a Bíblia está dizendo que nós devemos orar para que Deus não nos deixe cair nessa tentação preventivamente. E se eu cair nessa tentação? E se eu agora estou carregando esse mal no meu coração? E você que já passou por isso, ou tem passado, ainda não conseguiu se livrar. Porque quanto mais nós alimentamos, a raiz vai se aprofundando. E para tirar uma árvore, muitas vezes você tem que usar um guindaste para tirar ela, porque a raiz é muito profunda. Quanto mais a amargura estiver ali, o ódio, a raiz vai se alastrando. E os anos não vão resolver isto, o tempo não resolve isto. O que resolve é a oração. É lembrar que Deus, que tinha todos os motivos para nos punir com o inferno, Ele nos perdoou e nos deu o seu Filho no nosso lugar para sofrer na cruz do Calvário. Meus irmãos, essa relação é muito importante. Que tentação é essa? Então é de não perdoar. E outra coisa, que mal é esse? Irmãos, aqui tem um problema sério nesse texto. Por quê? Você vai olhar no original e tem o que? A mesma forma. Por exemplo, se está falando mal aqui, se for um substantivo masculino, é o diabo. Mole. Agora, se for um substantivo neutro, é o quê? É o mal genérico, inclusive o diabo. Todo tipo de mal. Pois não dá para discernir aqui gramaticalmente. Mas pelo contexto, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que é o quê? A tentação interna. Nós não falamos aqui em Tiago. Tiago nos diz o quê? Que ninguém diga que Deus tenta outra pessoa. Porque Deus não pode ser tentado. E Ele não tenta ninguém para o mal. Pelo contrário, essa tentação vem dos nossos corações. Quando a cobiça nos atrai e seduz, que é uma linguagem de pescador, você acha que o pescador vai jogar
o anzol assim, sem nada, ele joga uma minhoca no anzol. Seduziu o peixe, opa, a janta, ou então o café da manhã. Minhoca no café da manhã, só peixe mesmo. Aí ele vai lá, abocanha, mas por trás está seduzindo para quê? Para tirar o peixe ali, e depois o peixe sai da habitat dele, morre, e depois vira o quê? Comida. A cobiça atrai e seduz, e uma vez sendo concebida, gera pecado, e o pecado gera morte. E nesse texto de Tiago, a morte não é a morte eterna, é o quê? É um esfriamento em relação ao Senhor. Nós estamos trabalhando aqui em 1 João, e fala da comunhão com o Pai, fala da comunhão com o Filho, e fala da comunhão com a igreja. Quando nós temos comunhão com o Pai e com a igreja, nós vamos ter o quê? Um vetor que se chama alegria. Por que tem muitos crentes tristes? Por quê? Porque a comunhão com o Pai está cerrada. Por que tem crentes tristes? Porque está com a comunhão também com os irmãos cerrada. Uma coisa dá a outra. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com a igreja. Se eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho comunhão com Deus. Isso gera alegria. Irmãos, a igreja é de Deus, mas é feita de homens. E homens falhos, homens que estão sendo trabalhados constantemente pelo Senhor. Tem gente dentro de igreja que não é crente. Tem gente dentro de igreja que é joio. Mas tem gente dentro de igreja que é trigo. A igreja é de Deus, mas é feita de homens que estão sendo aperfeiçoados. Mas, irmãos, não tem coisa melhor depois da salvação do que ter igreja, do que ter Bíblia, do que poder conviver com os irmãos. Irmãos, ontem mesmo, eu estava na angústia no coração, mandei um áudio aqui para uma senhora da igreja que está orando por mim. Ora por mim que eu estou angustiado. Aí hoje eu estava ali no banheiro, o irmão passou, eu falei, ora por mim que eu estou angustiado. Tem coisa melhor? Eu já entrei um dia aqui nessa igreja, nem era aqui, era na igreja lá do lado do Rubinho. Entrei, estava um dia difícil, aquele dia, como diz lá o outro, dia escuro da alma. Estava angustiado, eu tinha que pregar e orar. E eu entrei e tinha uma irmã. Eu falei assim, irmã, ora por mim. A irmã pôs a mão na minha cabeça. Quando ela terminou, era outra pessoa. Porque na igreja nós somos acolhidos, nós somos desenvolvidos, nós passamos dificuldades, nós nos afinamos. E quanto mais nós tivermos a Bíblia e queremos andar com o Senhor e obedecer a Bíblia, nós vamos ser melhores, mais juntos, mais unidos. Esse mal aqui nós não sabemos discernir aqui, gramaticalmente, mas o que? É o mal, o que é a tentação que está dentro do nosso coração, que nos atrai, seduz e muitas vezes não quer perdoar a outra pessoa, porque nós nos esquecemos do preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. E meus irmãos, algumas verdades sobre esse texto, verdades importantes para nós voltarmos o quê? E a nossa oração ser eficaz, para nós pedirmos que Deus nos livre da tentação e nos guarde do mal. Primeira verdade, a falta de perdão é a tentação, é um mal, a Bíblia já diz aqui. Irmãos, quando deixamos de perdoar, nós deixamos que a tentação se torne pecado, como eu falei. É um grande problema, irmãos. Não é porque só eu vou criar um problema de relacionamento com meu irmão, mas porque eu crio um problema de relacionamento com o Senhor. Quando nós pecamos, nós ferimos a santidade do Senhor. Nós desobedecemos aquele que é poderoso e é Senhor sobre as nossas vidas. E nós temos orado aqui a oração do Pai Nosso que estás nos céus. E ao mesmo tempo diz, reina sobre nós, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós ferimos a santidade do Senhor, nós não levamos em conta a vontade do Senhor, nós não respeitamos o Senhor, nós não tememos ao Senhor, quando nós deixamos de perdoar. O que redunda, irmãos, quando a gente deixa a tentação dominar o coração e ditar a nossa vontade? Vai vir a falta de perdão, vai vir todo esse problema que eu falei no início. Nós vamos criar divisão no meio da igreja, nós vamos criar divisão nos nossos lares, nós vamos criar divisão
na faculdade, nós vamos criar divisão no nosso emprego. Meus irmãos, essa relação vai criar o quê? Aquilo que Cristo morreu para que não ocorresse. A igreja de Corinto era uma igreja quadripartida. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo e outros, eu duvido que sejam bem espirituais, eu sou de Cristo. Uma igreja com 4 partidos. E Paulo vai falando para essa igreja que é uma igreja cheia de dons. Uma igreja poderosamente servida de dons. Mas ele termina o capítulo 12 com uma parte muito simples. Passo-vos a mostrar um caminho sobremodo elevado. E ele vai falar sobre o amor, porque não adianta você ter dons de cura, dons de profetizar, dons de fazer maravilhas, de ensino, de serviço, de administração, se eu não tenho amor. O dom sem amor, ele é vazio em si mesmo. Muitas pessoas tangem a sua vida na igreja pelos dons, mas a Bíblia diz no capítulo 12 de 1 aos Coríntios que Deus dá a quem Ele quer, não é por meritório, não é merecimento. Deus dá a quem Ele quer, segundo a sua vontade. O que marca o crescimento espiritual de uma pessoa, de uma igreja, é o fruto do Espírito. Essa é a igreja ama. Se a igreja é uma igreja pacífica e tem a paz do Senhor no coração, se a igreja tem alegria, não alegria emocional, mas alegria espiritual, de saber que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e ninguém vai sacar você das mãos do Senhor. É a alegria de saber que Deus está no controle. A alegria de saber que no final você vai sair lá do outro lado. Que Deus vai falar para você, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. É a marca do Espírito. É a marca da fidelidade, da benignidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, é a marca da espiritualidade. Irmãos, quando nós não perdoamos, nós não manifestamos a obra do Espírito. 1 João 1, de 3 a 4 diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quando nós temos um coração buscando ao Senhor para não entrarmos em tentação e para que Ele nos livre do mal, nós vamos ter o quê? A libertação de não andar com o fel da amargura, da falta de perdão dentro dos nossos corações. Isso se manifesta na palavra, nas ações, nas atitudes de uma pessoa que carrega um peso muito grande. A falta de perdão leva à divisão necessariamente, leva à tristeza, leva à marca do mal, à consumação da tentação, leva para o pecado. E quando eu não busco ao Senhor para Ele tirar isso do meu interior, eu vou sendo moldado por isso, eu vou agindo desta forma. Isso se torna, irmãos, é tão interessante que lá no meu serviço, às vezes eu ligo na informática e eles falam, qual é o RCO? É isso mesmo? É só para tomar uma água. Quando vocês viram o que é RCO, eu tomo água. E é interessante porque aí eu passo o mouse no cantinho tem um olhinho, né? Aí eu vou dando pro cara, tá em número desse tamanho, igual o CPF. Aí vai. Aí daqui a pouco o meu mouse fica inativo. Eu não consigo executar, porque ele executa lá da sala dele a muitos metros de distância. Quando eu não perdoo, a ausência do perdão, ele me domina, ele me leva para onde ele quer. Eu fico escravo da falta de perdão, eu fico escravo do ódio, eu fico escravo da amargura, eu fico escravo da tristeza, da angústia. Porque se Deus manda eu fazer alguma coisa e eu não faço, eu estou desobedecendo ao Senhor, dizendo, Senhor, eu que tenho razão.
Já viu gente assim que você vai falar, olha, você precisa perdoar, você não conhece a pessoa que me machucou. Já viu isso? Você não conhece, às vezes a mulher falando do marido, você não conhece meu marido, pastor. Aí o outro fala da esposa, você não conhece a cruz que Jesus me deu. Para não chamar de Dona Maria, lógico. Já está batido. E a pessoa vai carregando isso no coração e falta comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e falta necessariamente alegria no coração. Isso vai gerando problemas sérios na vida. Quanto mais tempo passa, mais problema é gerado. Meus irmãos, e Tiago fala sobre a cobiça que é gerada e posta no coração, concebido da luz do pecado. O pecado gera morte. Que morte é essa? Não, a morte eterna. Exatamente você viver como se estivesse morto para Deus. Você não ter relacionamento com o Senhor. Você não levar em conta o que o Senhor diz para você. Você não obedecer aquilo que Deus diz, não considerar o Senhor, você não temer o Senhor. Meus irmãos, e o pior, porque vem a tentação externa, que nós falamos aqui, por exemplo, no livro de Efésios, na Epístola de Paulo aos Efésios, fala, por exemplo, além desse problema do pecado que nós temos, que é o pior problema, você tem ainda o mundo e ainda tem o diabo. Quando nós chegarmos lá do outro lado, vai ser maravilhoso, porque não vai ter nem mundo como nós temos agora, nós não vamos ter pecado e não vamos ter o capiroto. Mas tudo isso aqui é interessante, porque Jesus foi tentado também, mas ele não cedeu à tentação. Então, tentação não é pecado em si. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela preocupada, porque ela estava confundindo pecado com tentação. Eu falei, você não está pecando, você está sendo tentada. E aí eu mostrei nos textos a palavra, encaixou no coração da pessoa. Porque, irmãos, o diabo, ele tem uma característica, ele é enganador, mas ele também é acusador. Quando ele engana um servo do Senhor, e o servo do Senhor vai na conversa dele, depois ele acusa esse servo do Senhor. Por quê? Porque ele quer, no final, tirar a identidade desse servo do Senhor. A pessoa começa a duvidar que é filho de Deus. Primeira coisa que nós temos que saber com esse texto, que a falta de perdão, a tentação e o mal que nós devemos nos guardar, porque entrou no coração, é um vírus terrível, que se alastra para o nosso pensamento, para a nossa voz, para as nossas atitudes, e nós vamos vivendo uma vida longe da vontade do Senhor, e o pior, separados, às vezes dentro da igreja. A segunda verdade que esse texto me traz, que eu queria compartilhar com vocês, é que a falta de perdão produz uma colheita má. Porque se eu desobedeço ao Senhor, e sou incoerente com o Senhor, e diga-se de passagem, muito incoerente, se Deus me perdoa, e eu estou pedindo perdão de Deus, mas eu não perdoo a quem me fere, eu estou plantando um mal, uma colheita muito ruim. E nós vemos isso quando Tiago fala que o pecado vai gerar morte. A primeira coisa que nós vamos ter é o quê? Uma frieza em relação ao Senhor. Já viu um crente que não gosta mais de vir à igreja? Não é porque ele não é crente, não, é porque ele está, talvez, andando nesse caminho. Você já viu um crente que às vezes não quer vir para a igreja porque foi ferido e tem medo de ser ferido de novo? Sendo que a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos como é costume de alguns, antes façais admoestações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Que nós devemos nos reunir para nos estimular o amor e as boas obras. Para isso que a igreja existe. Mas acontece às vezes que a gente joga a criança com a água suja, tudo fora. E nós colocamos de lado a vontade do Senhor pela nossa vontade. Irmãos, tem um livro que uma igreja nos Estados Unidos, um pastor produziu um livro, escreveu um livro, ele diz, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se nós estamos esperando perfeição na igreja, não. A igreja tem que ter bom senso, a igreja tem que ter atitude, a igreja tem que buscar fazer a vontade do Senhor. Isso tem que ter na igreja.
Nós não devemos nos esconder nisso. Somos imperfeitos e pronto, e vamos fazer de qualquer jeito, vamos empurrando com a barriga e vamos agir como nós queremos. Não é isso que a Bíblia está falando. Nós devemos nos esforçar, mas às vezes a gente vai errar. As pessoas vão errar com você, vão fazer alguma coisa que você não vai gostar, mas isso não dá o direito de eu sair da igreja, não dá o direito de ter uma carreira solo. Carreira solo só para contrariar Claudinha Leite e aquela mulher lá que era da banda Eva, né, que faz a propaganda lá da Oi. É Oi mesmo? Na igreja não existe carreira solo, irmãos. Nós estamos aqui, fomos colocados na família do Senhor. Mas a falta de perdão produz o quê? Uma colheita má. Essa combinação de pecado e morte, de frieza espiritual, porque o ódio está dentro do coração. Porque a incoerência, porque Deus nos perdoa em tudo. E nós somos incoerentes, às vezes, de quê? Eu não posso perdoar o que a pessoa fez, e às vezes uma coisa muito ruim. Porque tem os dois lados, né? A falta de perdão e o outro que diz assim, a pessoa viu que pecou e vem pedir perdão, aí o crente fala assim, não foi nada não, está tudo bem. Não foi nada. Como não foi nada? Tem coisas terríveis, tem coisas horríveis que acontecem, que a outra pessoa faz contra nós, mas isso é muito menor que a cruz do Calvário. Veja, onde nós vamos chegar com essa prática? E o que acontece? A pessoa que pratica a falta de perdão, ela vai criando o quê? Uma resistência. Não é? A pessoa não perde a salvação por isso, irmãos. É muito interessante isso. Nós sabemos que Deus entra no coração, e tem, como Calvino fala, a perseverança dos santos. Isso é bíblico. A pessoa que é crente, ela vai perseverar e vai chegar lá do outro lado. Ela pode ser como o peregrino que passa dificuldades, dá uma parada aqui no caminho, tem dificuldades, mas ela volta para o caminho, porque ela é do Senhor. E o apóstolo João diz na sua primeira epístola que a semente que tem dele é de Deus, ele não pode viver em pecado. Porque quem vive em pecado tem a semente do mal, e ele é filho não de Deus, é do diabo. E, irmãos, o que vai acontecendo? Vai faltando comunhão com a Santíssima Trindade. Isso vai gerando uma colheita má. Por quê? Porque exatamente isso que diz em Mateus 6, 14 e 15. Veja aí. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muitas vezes esse texto é mal interpretado. Qual é a interpretação desse texto? Está lá no capítulo 23. Por quê, irmãos? Porque o crente, ele não vai perder a salvação dele, mas o que é que ele perde? A alegria da vida cristã, a paz, o gozo. Irmãos, a paz de Cristo é interior, a alegria interior. Homens que foram trucidados na história da igreja, homens que foram queimados em fogueira. Policarpo foi esfaqueado nas costas e jogado na fogueira, o bispo de Esmirna, com 86 anos, mas ele estava com o interior dele brilhando de alegria na presença do Senhor, não de gozo emocional, mas de alegria de saber que estava caminhando para a presença do Senhor. Homens e mulheres que foram trucidados. Irmãos, tem cenas grotescas na internet de pessoas que foram trucidadas pelo Estado Islâmico. Vários pastores colocados de joelhos e um cara vindo com a arma atirando na cabeça, na nuca. Vários pastores foram mortos, missionários. Pessoas que foram pegas nas praias do Egito, foram trucidadas. Pessoas que foram pegas na Índia há 10 anos atrás. Relatos de pastores que saíram correndo de madrugada, deixaram tudo. Casa foi queimada. Perderam tudo, mas não perderam a liberdade interior. O apóstolo Paulo diz, eu estou algemado aqui, mas o evangelho não está algemado. E Paulo diz aos filipenses, a minha luta e a minha prisão tem dado força a muitos a continuarem a testemunhar do Senhor em meio às perseguições.
Perguntaram para John Stott, próximo da morte dele, o último livro dele, O Discípulo Radical, e perguntaram para ele o que falta para a igreja. Ele falou: uma boa dose de perseguição. O irmão Yun, que é chamado o homem que veio do céu, ele, quando é libertado depois de sofrer muito, ele vai para a Alemanha, a igreja da Alemanha recebe, mas a igreja não está no contexto da igreja da China. Mais de 200 milhões de servos do Senhor, firmes, cheios da graça do Senhor, perseguidos, mas cheios de liberdade interna. E o irmão Yun chega na igreja na Alemanha para pregar, e os irmãos falaram: nós estamos orando para que haja libertação na China. Ele disse: vocês estão orando errado. Às vezes tem pais que oram assim: Senhor, toma conta do meu filho, olha o joelho dele, olha a perna, olha os membros, Senhor, olha a cabeça, olha o cabelo para não dar piolho. Ele vai orando, aí fala: Senhor, ainda tem isso. Mas melhor orar para que ele seja guardado pelo Senhor em todas as suas experiências. Pois o irmão Yun falou assim para os crentes da Alemanha: vocês têm que orar para a igreja ter força para continuar sendo fiel. Irmãos, e aqui nós temos o que? Exatamente esse mal entendido. Porque nós não perdemos a salvação, nós perdemos a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Moisés recebe a orientação do Senhor em Deuteronômio 24. Fala assim: quando for subir para a guerra, e tem crente que pensa que vai para a guerra entregar flores. Quando você subir para a guerra, pergunte: tem alguém aí que está de lua de mel? Levanta alguns, então vai cuidar da tua esposa, se não está apto. Tem alguém que plantou uma vinha, que está cuidando da safra da vinha? Então fica. E tem alguém aí que é covarde? Também fica. Por quê? Porque vai subir e vai derreter o coração de quem é corajoso. E aqui, meus irmãos, nós não vamos perder a salvação, mas é como se perdêssemos, porque perdemos a alegria. Não temos a alegria de ler as Escrituras, não temos a alegria de orar, não temos a alegria de vir à igreja, não temos a alegria de nos confraternizar, não temos a alegria de ir no PG. Por quê? Está faltando perdão nos nossos corações, pode ser isso. Mas o que falta? A interpretação desse texto está no 23, na parábola do credor incompassivo. Porque ele devia, em resumo, para aquele senhor, muito dinheiro. É uma conta impagável. Antigamente, para pagar a casa própria, né? O cara pagava, mas não pagava. Uma conta impagável. E ele se ajoelha na presença do rei e pede clemência: tem misericórdia de mim, perdoa a minha dívida, eu não vou ter como pagar essa dívida. E o rei misericordioso perdoa. Mas ele sai dali e encontra um conservo dele, que lhe deve 10 mangos ou 10 pratas. Quantia michuruca, pequena, mas ele exige do conservo: você tem que me pagar. E ele, o outro, se ajoelha da mesma forma, fala: não posso pagar. Ele fala: então tá bom, eu vou te denunciar. Denuncia na justiça, vai lá, como diz o antigo, não, meirinho, oficial de justiça cata, meirinho é antigo, viu? Aí cata ele, joga na prisão. Aí os outros olham assim: mas você não foi perdoado? Vão reclamar com o rei. O rei manda o quê? Trazer ele, põe ele na prisão, para ser o quê? Torturado pelos verdugos. Naquela época era assim. Dependendo da pena, a pessoa apanhava todo dia, toda hora. E dependendo da pena, ele era executado. Pois é, ponham ele lá, e ele só vai sair de lá quando ele pagar o último centavo. Ele vai sofrer. Qual a interpretação, irmãos? Se eu não perdoo, Deus segura o quê? A graça dele sobre mim. Significa que eu vou ficar carregando o meu pecado, sorvendo o veneno mortífero do pecado, da tristeza, da angústia, porque eu não perdoei, e Deus não se agrada. E é o princípio de Deus da coerência: se eu perdoo, perdoe também. E Pedro diz: até 70 vezes, Senhor, não até 70 vezes 7. E tem crente fazendo conta: 1, 2, 3, deu 490, agora eu vou para cima de você.
que a Bíblia está falando o número da totalidade. Quantas vezes forem necessárias, perdoe. Eu não estou sentindo, perdoe, confie no Senhor, peça força a Ele. Por quê? Porque a colheita é ruim. Vem o quê? Angústia, tristeza, porque eu estou preso e sendo torturado por verdugos. Talvez você entrou hoje aqui e falou, não consigo perdoar. Que bom que você não consegue perdoar. Ninguém consegue perdoar. O perdão é uma obra de Deus. Uma obra, um trabalho incansável do Senhor. E Ele trabalha nos nossos corações e nos leva ao ponto de nós sermos libertos. Ele tira do nosso coração, nos liberta, e às vezes demora, e é difícil, e não é fácil, mas o Senhor é o nosso pastor. A colheita é muito ruim. Por isso que nós temos que fazer a terceira verdade. A falta de perdão é vencida pela oração, irmãos. E que oração? Essa oração aqui que eu li no início. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, isso é uma oração preventiva. É um remédio que eu tenho que tomar na minha vida. A Bíblia ensina o quê? A buscar o Senhor para não cair numa cilada dessa. Não me deixa cair, Senhor, na tentação de não perdoar, de querer ser melhor do que o Senhor. Não me deixa cair, Senhor, nessa tentação. Me livra desse mal. Não deixa que esse mal se aloje no meu coração. Essa é uma oração preventiva. Irmãos, hoje eu vi uma virada no Brasil, eu fiquei emocionado. O Brasil está de novo na Olimpíada, no vôlei masculino. Quem acompanha vôlei como eu desde os 78, na TV preta e branca Filco, que tinha lá na minha casa, e a imagem era assim, você tinha duas imagens, né? Porque passava uma onda no meio assim, você via os jogadores da tela indo para cá. É vencida pela oração. É como aquele jogo, estava 2-0. No terceiro set foi a 32-30. Só eu mesmo para ficar dando uma olhada no computador. Daqui a pouco ganhou, eu falei, agora o Brasil ganha. Porque quem ganha o terceiro set, geralmente ganha os 3 sets posteriores. Porque pega força. Meus irmãos, a falta de perdão é vencida pela oração. Não adianta outra coisa, adianta o quê? Senhor, me liberta disso. Me guarda. E pode se tornar preventiva se eu não me deixo entrar numa barca furada dessa. E você vai ficar alerta. Como aquele caso que eu já falei aqui, que você se prepara antes. O piloto que foi taxiar para aterrissar o avião. E aí arremeteu. Quem estava no avião ficou morrendo, o coração foi na boca. Aí depois ele fez a manobra e conseguiu aterrissar o avião. E alguém foi elogiar. Nossa, você fez isso em fração de segundos. Não, não fiz em fração de segundos. Eu fiz há 15 anos atrás, quando eu fui tirar o meu brevet. E o meu instrutor falou, você não vai ter tempo de pensar numa situação dessa. Você tem que estar preparado. Meu irmão, se você quer amar, se prepare para ser ferido. Se você quer obedecer ao Senhor, você vai passar pelo Calvário também. Porque o que a Bíblia garante para nós é um caminho estreito e apertado, mas é o caminho que vai dar lá do outro lado na salvação. E o caminho fácil é largo, e são muitos que vão dar nesse caminho. Tem um pastor que eu estava lendo um livro que com 29 anos ele foi machucado pela igreja. Ele falou, não amo mais, Senhor. Eu sou pastor, eu sei que o Senhor não vai me liberar dessa função, mas eu não amo igreja mais nenhuma. Mas a próxima igreja a gente já amou de novo. Porque tem essa marca no DNA do crente, vamos começar tudo de novo. Só crente que faz isso, irmãos, porque vem de Deus. Deus é assim, Deus é incansável. Deus labuta noite e dia por nós. Irmãos, tem gente que dá trabalho a anjo, a gente dá trabalho a anjo, a gente dá trabalho a Deus. Deus é um Deus incansável, trabalhando nas nossas vidas.
para tirar essas impurezas. E a falta de perdão é vencida com a oração, irmãos, ou preventivamente, ou remediando aquilo que já está nos nossos corações. Como é que eu faço assim? Já está aqui, é a oração também. Arranca, Senhor. Eu não quero pensar nisso. Vem um pensamento de ódio contra a pessoa, isso não pertence a mim. E devemos fazer como Lutero. Um passarinho pode pousar na nossa cabeça, mas você não pode permitir que ele faça um ninho. Ninhos traçados de pensamentos, de motivações ruins, que vão se formando e depois para tirar é difícil. Mas com Deus sai, com a oração, com o jejum, com busca do Senhor. Meus irmãos, e nós temos que fazer isso. Não deixar de perdoar, buscar fazer a vontade do Senhor, para a glória do Senhor. O texto fala de alguém que está orando para que Deus não permita isso, para que Deus o salve do problema da falta de perdão. E é uma luta constante, e é uma oração constante, e é preventiva. E às vezes, se você ou eu, nós entramos nessa barca furada, nós precisamos de orar para sair. Senhor, me ajuda, assim como Pedro afundou nas ondas, ajuda-me, Senhor. E nós hoje, nesta noite, a nossa oração é que nós estendamos a mão para o Senhor, para que Ele nos tire, se nós já estivermos lá. Eu quero dizer uma coisa para você que está passando um problema no relacionamento, falta de perdão. Só não tem jeito para a morte sem Cristo. Para todo outro problema tem jeito. O fechamento da oração do Pai Nosso é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E pedimos ao Senhor de novo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, se nós quisermos nos proteger contra o mal, contra o pecado, contra a falta de perdão, nós temos que buscar ao Senhor em oração, pedir ao Senhor, rogar ao Senhor e falar como Jacó na presença daquele homem anjo: ó, eu só saio daqui se o Senhor me abençoar, até a obra ser feita. E quanto tempo durar? Irmãos, isso vai ser maravilhoso, porque Deus vai nos libertar. E mais, nós vamos ter temor do Senhor para não entrar de novo nessa barca furada. Senhor, tem misericórdia, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor meu Deus, uma das coisas tão ruins, quando nós sentimos ódio de uma pessoa, ou indiferença, ou sentimento de vingança, Senhor, que isso não te agrada. Deus, talvez até inveja, diz na tua palavra que é pior que podridão nos ossos. Deus, nesta noite, nos limpa desse mal. Se não entramos neste mal, na tentação, na falta de perdão, do ódio, da indiferença, da vingança, que o Senhor nos livre deste mal. Se entramos, Pai, tenha misericórdia de nós. Nós estendemos a mão a Ti nesta noite. O Senhor é um Pai bondoso. Estende a mão para nós, para nos tirar da masmorra, para nos tirar da mão dos verdugos, Senhor, da angústia, o verdugo, Senhor, do ódio, da ira, da indiferença e da vingança, Senhor, que tortura o nosso coração, que cria problemas, que cria, ao invés de alegria, tristeza, Senhor. Nesta noite, liberta as nossas vidas. Se alguém entrou aqui, Senhor, ó Deus, nessa barca furada, que o Senhor livre e dê, Senhor, um caminho de bênção, um caminho reto, um caminho liberto, um caminho longe, Senhor, do ódio e da vingança, Pai. Nós queremos orar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós nesta noite queremos dar uma oportunidade